Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Mais um domingo e a gente aqui com Leitura Pop Live, com assuntos importantíssimos e com presenças especiais. Bom, lembrando os tempos em que trouxemos aqui no programa Leleina, Wesley Alcântara, hoje temos Vitor Abu, nosso comentarista oficial, e João Paulo Ritter, o nosso amado escritor, amante da literatura. Acho que não tinha pessoa melhor do que ele para estar aqui com a gente, para conversar sobre as adaptações literárias, até porque ele acabou de criar uma adaptação literária, e uma adaptação literária que subiu a audiência da emissora em relação à trama anterior que estava sendo exibida no horário. Então, primeiro, quero agradecer o Vitor. Algumas considerações iniciais, Vitor? Então, boa noite, João, e a todos. Eu gostaria só de ressaltar esse tema tão relevante, né, de adaptações, e a gente sempre trazer, né, esse assunto, a gente sempre traz falando sobre literatura, e hoje, como que a gente traz isso para o audiovisual, acho muito importante. Muito obrigado, Vitor. JP, seja bem-vindo ao nosso programa. Considerações iniciais. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, e também é um tema que eu gosto de falar. Acho que eu vou ter bastante coisa para falar sobre a adaptação. É uma coisa que eu gosto de assistir para comparar, né? E também que eu gosto de fazer, porque tudo que eu leio ou tudo que eu assisto, eu posso fazer uma webnovela em cima disso. Então, acho que é um assunto que eu tô por dentro. Ótimo, JP, muito obrigado. Vou só aqui para o momento da fotinha para o grupo. Cadê? Aqui. E a gente está sempre na inovação tecnológica. Ótimo. E vamos lá, então. Vou começar falando sobre livros, né? Os livros que eu trouxe aqui que tiveram adaptação no cinema. Eu acho que os três aqui só tiveram adaptação no cinema. Eu trouxe três, porque eu sou uma pessoa um pouco indecisa quando o assunto é livro ou filme. Não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade para escolher um filme para assistir na Netflix, que é um... Nossa, Deus do céu. E para escolher livro para ler também, eu fico numa dificuldade absurda. Então eu trouxe A Culpa é das Estrelas, grande sucesso de John Green. Todo mundo já conhece, é um best-seller, um filme que também deu muito certo. Tenho minhas ressalvas em alguns pontos em relação ao filme, mas foi um grande sucesso. Esse daqui, pra mim, é tudo na minha vida. Capitães da Areia, de Jorge Amado, que eu amo muito. É um super livro, maravilhoso. Retrata um Brasil muito real, que ainda está muito próximo da gente. Infelizmente, né, é muito triste quando a gente vê alguns livros como Capitães da Areia, O País do Carnaval, do próprio Jorge Amado, que infelizmente estão próximos da nossa realidade, visto a época que eles foram escritos. E por fim, e não mais importante, está cheio de marcação aqui, porque eu lia ele junto com a minha mãe, que é o livro A Escolha, de Nicholas Sparks. Né? Um super livro também, maravilhoso, que tem uma adaptação ótima. Ele é um livro muito... Ele esconde um pouco a verdade do que ele vai contar. Você fica um pouco questionando por que o título é A Escolha. Né? Porque mais à frente é que isso vai ser explicado. No cinema também foi um grande sucesso. Então, trouxe esses três livros aqui que eu amo muito para falar para vocês, que são os livros de adaptação que eu mais gosto da versão literária. E vamos lá, então, começando pelo JP, já que o Vitor começou anteriormente. JP, que livro você trouxe aí pra gente que teve uma adaptação ou na TV ou nas webnovelas? Então, vamos lá, né? Eu trouxe aqui essa edição de Orgulho e Preconceito, que televisão, cinema, série, novela, cinema, né? O filme de 2005, a série da BBC de 95, e agora a novela da Globo em 98, em 2018, né? Com conceito, mas toda a obra publicada da Jane Austen. Eu também tenho aqui essa edição de Ciranda de Pedra que eu comprei no sebo. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto da versão mais recente da novela que eu assisti, né, de 2008.
Não tanto quando eu gosto do livro, porque eu acho que o livro ele tem uns assuntos, ele tem uma trama mais profunda, ele é mais psicológico e eu gosto disso. É um livro que toda vez que eu termino de ler, eu fico pensando assim sobre tudo que ele aborda. E ele tem um final aberto que eu fico, sabe, dá uma coisa. E também Maurice, que eu usei para base de Meu Mundo Caiu, né? Que também é um livro que está na minha lista de que, junto com Tirando de Pedra, que é um livro que, para mim, todo mundo devia ler pela história dele e pela história por trás do livro também, que é tudo muito interessante. Ótimo, JP. Aí o JP trouxe pra gente, então, um livro, né, o Maurice, que foi o livro que ele escreveu. Lembrando aqui que o Leitura Pop, quando ele estava naquela fase de divisão, né, o Vitor chegou a falar sobre adaptações literárias nas webs, né, Vitor? E falou sobre Maurice. Eu vou deixar depois na descrição o link para vocês também verem o que o Vitor falou, maravilhoso aqui do programa. Vitor Abu, vamos lá, o estudante de letras Vitor Abu, o que você trouxe pra gente aí? Então, eu acho muito difícil, eu sou uma pessoa muito indecisa. E eu já li muito livro que foi adaptado, né? Muitas vezes também eu queria saber que ia lançar um filme que tinha um livro, eu corria para ler o livro. Teve uma vez que eu estava lendo aquele Orfanato Peregrino, uma coisa assim, e eu tinha o livro, tinha ganhado de aniversário, só que eu não estava lendo ainda, não tinha começado. Então, eu, sabendo que ia lançar o filme, logo acelerei a leitura. Mas trouxe outros, na verdade, aqui hoje. Primeiro, é um clássico, né, da literatura brasileira, que é o da Compadecida. Que a gente teve o filme, né, e também aquela versão de minissérie, que até há pouco tempo foi editada. Eu acho maravilhoso. Para quem não sabe, ele já é escrito em formato dramático, né, como se fosse peça, né, para atuar, para peça de teatro. E eu acho que a leitura de um texto assim, pelo menos com o livro, era um pouco diferente do que você lê um romance. Mas eu gosto bastante, eu prefiro, por questões mais da questão da interpretação mesmo, dos atores, né, todo o elemento, o universo que as atuações e que as adaptações audiovisuais trouxeram, prefiro as versões TV, né, e tal, do que o próprio livro. Mas a obra é a grande, né, a grande causadora, que grande vai gerar. Temos também O Menino do Pijama Listrado, que eu acho um livro lindo, muito emocionante, o final do livro é lindo. E o filme, eu acho que ele é muito, muito parecido. Eu chorei a beça, achei um filme assim, perfeito. E esse eu acho que eu não lembro. Às vezes eu leio o livro antes do filme. Essa eu acho que eu li o livro antes. Mas muitas vezes já fico com essa expectativa. Será que o filme vai ser tão bom quanto o livro? Ou será que vai ser melhor, às vezes, quando o livro não é tão bom? Então, acho que é uma grande questão que pode trazer discutido durante o nosso programa. E ele é muito bom. Tem também um livro que eu não vou falar muito porque eu não li. Porque eu ganhei agora de aniversário e ainda não comecei. Mas, assim, as adaptações dele são perfeitas. Então, vamos ver depois, quando eu chegar na leitura. Que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. O João trouxe aí o Capitães da Areia, que para mim é um dos livros que eu mais gosto da literatura brasileira, porque ele é maravilhoso. Gostei muito da versão do filme, que não é tão conhecido, mas tem no Globoplay, e é maravilhoso também, é muito realista. E Dona Flor, como eu falei, não li o livro. O livro, ele, assim, é enorme, né? Tem quase 500 páginas, a letra é minúscula, mas vamos lá, eu vou ler ainda. Mas as adaptações eu gostei muito, principalmente do filme recente, que também não é muito conhecido, tem no Globoplay, com a Juliana Paz, e eu adorei o filme. Vamos ver se ele é tão fiel. Óbvio que, né, traduzir, né, e passar, adaptar 500 páginas para um filme de, sei lá, 1 hora e pouco, 2 horas, tem que ter um grande corte, mas depois eu vou ver como que vai ser esse livro. É isso aí. Então os meninos trouxeram aqui pra gente os livros, né, das adaptações que eles gostam e tudo mais. E eu venho para falar com vocês sobre o seguinte. As adaptações elas têm ganhado cada vez mais força. Vocês acham que as adaptações elas são mais voltadas a vamos reviver essa história porque ela vende?
Ou vocês acham que há uma vontade do tempo presente em retomar histórias que lá atrás não puderam ter as suas devidas atenções, suas devidas adaptações o Vitor, só para trazer para vocês, o Vitor, ele é diretor de programação, ele é responsável pelo plano de franquias do Mega Pro. Ele apresentou o plano já, assim que ele assumiu e tudo mais. E quando ele apresentou o plano, ele citou muito em relação a Rosane Svartman e como a Rosane levava em toda aquela questão. O plano é muito bom, em breve todo mundo vai ter acesso. E o Vitor disse o seguinte, sobre a questão da multiplataforma, até o JP, em relação à multiplataforma. Como que funciona essa questão da produção, né? Às vezes você faz uma produção como série, como novela, aquilo vira uma série, aquilo vira um filme. O Vitor citou no próprio plano o Crow, que virou um filme e tudo mais. E hoje a gente vê que, por exemplo, A Culpa das Estrelas, que foi o livro que eu trouxe aqui, A Culpa das Estrelas, é um livro que saiu sei lá quando, eu não lembro exatamente o ano que ele saiu, e logo depois ele virou um filme, com uma rapidez muito, né, com uma coisa muito rápida. Rapidamente ele virou um filme. A tempo da gente não dá tempo de todo mundo conhecer o livro. Porque esses outros livros, como Capitães da Areia, enfim, em alguns outros livros, primeiro ele rodava, ele ficava tempos e tempos, até como os do Zé de Alencar, porque era muitos anos atrás, eles rodavam de mão em mão, e aí depois, quando surgiu o cinema, quando surgiu a TV, quando surgiu a telenovela, é que começamos a adaptar. E aí é que eu quero fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que a gente está revisitando o passado para conseguir transformar essas obras em obras multiplataformas? Há um interesse do mercado audiovisual em transformar Gabriela, Dona Flor, Capitães da Areia, as obras de Alencar e as outras obras de literatura que são mais antigas em obras recentes para o novo público e em novas plataformas? Vocês acham isso? Pode começar pelo Vitor e depois vai para o JP. Então, João, eu acho que sim. A gente fala muito, né? Eu já estudei um pouco essa questão da literatura, claro, fiz uma disciplina passada, e que a gente discutiu muito sobre o alcance da literatura, né? E como que a adaptação é importante. Então, tem muitas vezes uma resistência das pessoas em adaptação. Não só adaptação para filme, adaptação para livro, mas também tá. Achei que tinha travado. Mas também a adaptação dos próprios livros em versões para criança, para juvenil. Então, exemplo. O Don Quixote, que tem hoje aqui, até mostrar aqui. Hoje eu vim personalizar, né, a minha cara, não sei se está funcionando muito, acho que é uma blusa que eu comprei do Don Quixote. Eu sou louco pelo livro, mas assim, eu não li a versão original, né, que não li o espanhol, mas não li aquela traduzida grande, que são 3 volumes enormes. Eu li a versão do Valci, que é uma versão para juvenil de escola, e muitos discutem essas versões também. Elas são uma forma de vender ou uma forma de aproximar do público? Eu acho que até os dois. Isso tem muito a ver também com as adaptações para TV, para filme. E acho que é muito a gente trazer. Muitas vezes tem esse afastamento, né, da literatura clássica, em questões também de preço, né, às vezes de são caros, não é muito acessível. Acho importante, eu acho que as obras que a gente citou, que o João até citou, são obras que o grande público conheceu com a adaptação, como a do Jorge Amado. Não sei se você perguntou alguma coisa, João, não sei se eu fugi muito. Vitor, só um minutinho, porque deu uma cortada, mas tudo bem. Mas eu entendi o que você quis dizer, a gente conseguiu entender o que você quis dizer, né? Só para poder, acho que na parte final deu uma travada, tanto que a sua imagem estava dando uma travada, mas exatamente, eu gostei do que você disse em relação a isso, né? Você respondeu exatamente o que eu estava perguntando, se era vontade de vender ou se era vontade de reaproximar o público. E hoje, infelizmente, que pena, as pessoas querem mais assistir um filme adaptado sobre um livro do que propriamente ler o livro, né? E aí essa é a questão.
E JP, o que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu quero... vamos lá. Primeiro, desculpa se vazar algum áudio aqui, mas tá tendo um choro ali na sala. E segundo, eu acho que depende muito, porque eu acho que a vontade, principalmente quando a gente fala de Hollywood, acho que a vontade é de vender mesmo. Porque lá tem uma ânsia, uma vontade, uma fome, sei lá, de se criar franquia e mais franquia para eles continuar fazendo o que eles fazem, né? Aí eu acho que quando a gente vem mais pro Brasil, aí também depende, porque o Brasil não tem essa cultura muito, ainda não tem, né? De pegar um livro nacional e fazer uma grande franquia dele. Eu acho que quando, principalmente para novela, quando esses livros começaram a ser adaptados, eu acho que o desejo, a vontade era que o grande público que não conhecia essas histórias viesse a conhecer, assim como Ciranda de Pedra, que é um livro muito... Eu tenho uma bagagem de leitor não grande, assim, não de uma vivência grande, mas mesmo assim é um livro difícil de ler. Tu tem que ler umas 2, 3 vezes para entender. E eu acho que tem essa vontade de ganhar, de fazer dinheiro com franquia, porque essas histórias já deram certo em livro, provavelmente vai dar certo em televisão, no cinema. E também tem a vontade de compartilhar, fazer com que mais pessoas conheçam essas histórias. Aí depende muito da onde vai, para onde vai. Não sei se deu para entender. Não, entendi. Minha mente é um pouco confusa. Não, eu entendi. Eu também acho isso. Eu acho que depende muito e a gente vê muito como eles querem resgatar. Né? Por exemplo, recentemente nós tivemos a última adaptação aí, que foi Éramos Seis. Realmente a última, porque foi a última novela inédita da Globo. Se eu não me engano, porque teve o final, né? Então ela foi a última novela inédita da Globo que teve um final. E Éramos Seis tinha uma vontade de resgatar certo público e de fazer conhecida a história. A gente sabe aí que infelizmente o Brasil precisa reviver as suas histórias para conseguir permanecer com elas na vida dos que virão, né, dos nossos filhos. Que infelizmente, se não existisse Gabriela com Juliana Paz, nós não, porque nós saberíamos que teve a versão com a Sônia Braga e tudo mais, mas se não existisse Gabriela com Juliana Paz, alguma parte dessa nova geração que não se interessaria em pesquisar, em procurar sobre Gabriela, não saberia que foi adaptado em 1975 pelo Walter George Durst com a Sônia Braga, então não saberia exatamente isso. Vamos para a segunda questão. Nem todas as adaptações na TV e no cinema dão certo. E também eu queria perguntar então o seguinte a vocês, respondo, passo depois primeiro ao JP para a gente fazer esse rodízio e depois ao Vitor, que é o seguinte, para vocês, qual foi a melhor e a pior adaptação literária? Eu vou falar, para mim, quais eu acho que foram qual foi a melhor e qual foi a pior, e dá tempo de vocês pensarem aí em qual vocês acham que foi a melhor e qual vocês acham que foi a pior. Bom, eu vou falar para vocês que a que eu mais gostei foi de Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. A que eu mais gostei, eu acho que ela foi muito fiel à obra. Eu acho que ela conseguiu emocionar numa intensidade, ela conseguiu ser clássica e moderna ao mesmo tempo, se tornou um filme atemporal, um filme de 2004, se eu não me engano, e ela continua com o mesmo amor. A gente assiste torcendo pelos personagens. Enfim, eu acho que foi um arraso de verdade e eu acredito que foi a melhor adaptação. Para TV, eu digo a vocês que, na minha visão, apesar de uma mudança que eu não gostei muito, eu acho que Orgulho e Paixão foi uma trama que conseguiu imprimir com verdade as obras de Jane Austen. É uma coisa que a gente pode até discutir, porque eu acho que muito se falou, mas meu Deus do céu, a Elisabetta, que é
personagem da Natália Dill, que foi a protagonista de Orgulho e Paixão, ela parece que ela está no século XXI, ela parece... Só que, em Orgulho e Paixão, se você lê o livro Orgulho e Preconceito, você percebe que lá Orgulho e Preconceito é mais antigo do que a época de Orgulho e Paixão, e a personagem principal também é super pra frente. E pior, a autora é da mesma época da personagem principal. A Jane Austen é da mesma época da Lizzie, que é a personagem de Orgulho e Preconceito. Então, é uma mentira essa questão. E também questões de atuação. O JP, que é grande fã da Jane Austen, também saberia dizer pra gente, mas, por exemplo, eu consigo imaginar a personagem da Jane Austen, o filme de Orgulho e Preconceito e a Vera Holtz fazendo aquele personagem com muita maestria, a personagem com muita maestria, a mãe das irmãs lá, com muita maestria, e eu acho que foi um arraso. Pior adaptação é uma coisa muito complicada, muito difícil da gente falar, porque por mais que existem adaptações que não dão tão certo, não quer dizer que elas sejam as piores adaptações, né? Mas a que eu menos gostei, pegando livro e trazendo para a própria adaptação, enfim, de como a situação toda foi levada e tal, infelizmente, eu acho que foi As Aventuras de Poliana. Infelizmente, foi As Aventuras de Poliana, porque ela começou muito bem, mas eu acho que na hora de fazer a adaptação de Poliana, que é um clássico, faltou para a turma de roteiristas, enfim, entender que Poliana é um livro psicológico. Assim como o Ritter falou aí, Ciranda de Pedra. É um livro extremamente psicológico. Então o autor que vai adaptar essas produções, ele precisa estar lá, infelizmente, na mesma intensidade do autor do livro. E eu acho que faltou isso. Agora há pouco tempo, nas últimas semanas de Poliana, tivemos uma robô que jogou a Poliana no chão. Então o grande conflito de Poliana, que é a Poliana ficando paralítica durante um tempo, foi simplesmente resumido a uma robô que jogou a Poliana no chão. Então, assim, realmente faltou essa alma, faltou essa empatia. E eu tenho certeza que no início o público tinha empatia com a Poliana, e por isso que a novela batia recordes e mais recordes de audiência. Mas depois eles acabaram indo para a onda da novela infantil, puramente por ser novela infantil, e a Ibis Abravanel não conseguiu entender a psicologia da obra. Então, para mim, pior As Aventuras de Poliana, e as melhores Diário de uma Paixão e Orgulho e Paixão. Ritter, qual foi a sua melhor e a sua pior? Tá. A melhor adaptação para filme, que eu acho, não é um livro em si, mas é um conto que faz parte de uma antologia do mesmo autor, que é um conto de ficção científica. Se eu não me engano, o conto se chama A História da Nossa Vida, uma coisa assim. E o filme é A Chegada, com a Amy Adams. O conto, ele brinca com a gramática, com o tempo verbal, porque ele conta a história de uma mulher que ela entra em contato com uma raça alienígena. E essa raça alienígena, a linguagem deles é umas letras redondas, e por isso que eles veem a vida como um ciclo. Eles veem a vida deles do início ao fim. E quando ela entra em contato com essa nova linguagem, ela começa a ver a vida dela assim. Então, o conto, ele brinca muito com o tempo verbal, e alguns parágrafos são no passado, aí o parágrafo seguinte é no presente, o outro é no futuro. E o filme, depois de um certo ponto, o filme começa a fazer isso também. E nos dois a gente descobre o que aconteceu só no final. Eu tô dando spoiler, talvez, desculpa. Mas é uma adaptação que foi muito feliz em manter esse estilo que poderia dar certo só numa escrita, mas ele coube muito bem dentro da narrativa de um filme. Agora, a novela, eu ia dizer Orgulho e Paixão também, mas eu
eu não quero repetir muito, então eu vou colocar Escrava Isaura. Que apesar de ser um livro que eu considero muito problemático nos dias atuais, pela protagonista ser muito, muito, muito branca, eu acho que foi uma adaptação muito feliz nas duas versões, tanto da Globo na Record, porque é uma história que comove, acho que todo mundo do Brasil até a China, literalmente. E foi um pouco fiel ao livro no sentido de ser romântico demais, as duas versões. Eu acho que manteve essa aura romântica que tem no livro, que é uma protagonista muito sofredora, e a cada capítulo ela tá chorando, cada capítulo o vilão faz alguma coisa com ela, e isso meio que comove a população geral, e manteve isso na novela, levando em outros níveis, e foi uma adaptação feliz. Agora, a novela é uma adaptação que eu não gosto, apesar de eu gostar de assistir essa novela, é Ciranda de Pedra. A versão dos anos 80 eu nem quero chegar perto, porque eu sei que se distancia muito mais do livro do que da versão de 2008, mas eu acho que Ciranda de Pedra não é um livro certo para se fazer novela, e acho que foi isso que erraram quando escolheram para fazer uma adaptação nas duas vezes. Acho que é um livro que ele cabe muito bem numa série, uma série que se passe com flashbacks, ou num filme, porque se perdeu muito, como tu disse sobre a Poliana, a parte psicológica. Ciranda de Pedra também se perdeu muito essa parte psicológica dos personagens. E também, como é uma novela, eles precisam cortar algumas coisas, principalmente em 2008, como algumas tramas que abordariam mais esse lado psicológico, como a homossexualidade da Letícia, o problema que o Conrado tem para se relacionar sexualmente. E acho que isso peca muito. Em filme, não sei se preciso falar, mas eu quero falar. Um filme que eu não gosto muito da adaptação. Bom, eu não tenho o que falar sobre isso, então eu acabo por aqui mesmo. Vitor? O Ritter falou da Chegada. Chegada é um filme maravilhoso, tá? Não viu, tem que ver. Eu já tive matérias na faculdade que professores passam a Chegada, comentam sobre o filme, e é muito bom. Eu conheci por lá, aí eu assisti, enfim. Vamos falar das que eu gostei, das adaptações. Eu acho complicado, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa muito decisa, já vi muitas de filme. Tem o Menino do Pijama Listrado, eu adorei a adaptação. Tem também um outro, o livro tá ali, mas não vou pegar agora, que é Assassinato do Expresso do Oriente, que é a obra da Agatha Christie. Ela tem vários livros, e nem todos foram adaptados, né? Tem um que eu tô lendo agora, que ele tá... Acho que tem uma série britânica, coisa assim, e tem no Globoplay, se não me engano. Mas o Expresso do Oriente teve o filme, deve ter uns 2, 3 anos. Eu achei muito parecido, achei muito bom. A estética do filme, as imagens são maravilhosas. Um que eu não gostei é um que tá na Netflix, que a Netflix lançou faz pouquíssimo tempo, que se chama Por Lugares Incríveis. Não sei se vocês já assistiram o filme. Já li o livro. O filme, ele não é nem um pouco, assim... Ele tem uma fidelidade, só que ele tem muita brecha, tem muitos buracos em relação ao livro. O livro eu acho maravilhoso, porque assim, a temática é do suicídio. E ele traz dois protagonistas, né, que tem problemas ali. Só um minutinho. Então, a gente tem esses dois personagens com problemas, né? E o menino no livro, ele é muito aprofundado a questão dele, porque ele tenta se matar. Não é spoiler, é a primeira cena. E a menina, o filme acaba ganhando um grande destaque, e esse menino a gente não sabe nada sobre ele no filme. Então fica um grande vazio em relação a esse personagem, e em vários momentos coisas não ficam bem entendidas. Quem entende, dá para entender, mas só sabendo do livro. E são esses. Tem de novela, tiveram várias, né, adaptações. A adaptação de Gabriela eu acho muito boa, acho ela muito, muito correta.
Também, uma que eu não vi, não sei se vocês já assistiram, que são 3 livros que eu gosto muito do Alencar. E eu não vi essa novela da Record, Maravilhosa. As Mulheres. Porque ele traz, né, Senhora, Lucila e acho que é Diva. E são livros muito bons. E com muito essa questão, né, que o Ritter até falou de escravizaura, as obras do Alencar a gente questiona muito também, né, hoje, não pela visão da escravidão, mas pela questão da mulher, o papel da mulher. Óbvio que a gente está vendo também isso com o nosso olhar de hoje. Mas essas adaptações, eu não conheço a novela, mas os livros eles deram muitas adaptações, né? A Globo fez diversas adaptações de obras românticas, né? Do movimento do romantismo, a Escravizaura, a Moreninha, foi uma das primeiras novelas. Então, eu assisti Essas Mulheres, maravilhosa, e eu acho que essa situação de escravizaura, Rita, eu tava pensando esse dia, tomando banho, tava pensando, mas peraí, gente, há um problema nessa situação, não é que a gente esteja questionando o fato da época, né, porque às vezes a gente fala, nossa, mas era machista, o Monteiro Lobato era racista, não sei o quê. Não é nem isso, é porque trazer uma mocinha tão branca naquela situação e tudo mais, poderia abrir brecha para você discutir que a escravidão não era por conta da cor. A escravidão era por conta das pessoas. E que a escravizaura é mais uma das escravizadas. Não é você meio que tira o peso que a escravidão teve para os negros. E que os índios foram libertos dessa escravidão em determinado momento e que os negros não foram. Mas eu não vou desconstruir a imagem que todo mundo tem de escravizaura. Pode falar, Rita. A minha questão com a escravizaura é uma coisa. Eu não julgo o livro, porque eu sei que o livro foi escrito numa época que os negros ainda eram escravos, e que quem lia era a população rica, era quem podia estudar, né? Ou seja, as pessoas brancas, e somente algumas mulheres aí que tinham condições, que a família podia pagar. O que eu acho que hoje em dia que a gente podia fazer é recontar essa história, mas eu acho que infelizmente não dá mais, porque a Record vive reprisando a Escravizaura, mas recontar ela de uma forma em que essa protagonista não seja branca. Ela também não precisa ser uma mulher negra com a pele escura por causa da época. Mas ela é filha de branco também, né? Mas uma mulher, para ser uma mulher negra, não precisa ser uma mulher branca nesse papel de protagonismo. E falar que, apesar da época que uma escrava negra nunca seria tratada como a Isaura foi, eu acho que isso é muito... Eu acho que existiram casos e, como é ficção, um caso que fez parte de poucos pode ter protagonismo. Eu não acho que deixar a protagonista um pouco mais negra do que ela é no livro vai mudar muito a história do que é apresentado ali. Então, acho que essa é a minha questão. Acho que a Escravizada deveria ganhar uma versão no qual a protagonista seja uma mulher negra e não uma mulher branca. Mas isso seria muito complicado, né? Por isso que eu acho que a gente, infelizmente, não vai ver isso. Eu acho que há uma correção histórica no spin-off que é maravilhoso, que é Escrava Mãe. Há uma correção histórica, é uma história muito boa mesmo. Vale a pena, tá, gente? Tem na Netflix. Escrava Mãe é a melhor novela da Record em questão de organização, de toda aquela... Não, parece novela da Globo mesmo. Enfim, é muito boa. E vamos lá, então, para outra questão. E falando de webs. Há uma dificuldade clara, né, eu acho, na web dramaturgia. Primeiro, retratar a obra de época. Uma dificuldade tremenda. Há uma dificuldade porque muita gente vira e fala assim, não, mas não chama tanta atenção, a gente prefere uma obra que se passa nos tempos atuais e toda aquela questão. Então há uma dificuldade. Eu mesmo sempre amei. Eu amo escrever coisa de época. E muitas vezes eu não podia, porque eu estava ou entrando num horário principal ou em alguma coisa do tipo, e eu não podia fazer obra de época. Primeiro ponto. E o segundo ponto é em relação às adaptações, que também foram muito mal vistas durante bastante tempo no mundo virtual,
né? Que você não podia fazer adaptações, não era muito recomendado que você fizesse adaptações. Pelo menos quando eu entrei, era o que eu ouvia pra mim. Olha, não é muito recomendado fazer adaptações e tudo mais. E eu sempre queria fazer, porque eu sempre tive vontade de fazer o de O País do Carnaval, porque eu achava uma trama tão crítica quanto eu sou. Eu acho que seria interessante fazer de País do Carnaval. E ela facilmente também pode ser trazida para a época atual, não tem problema. Então esses dois pontos, eles foram sempre levados nessa questão. Não podemos fazer. Por quê? Porque a trama de época, falando como era explicado, eu não concordo, mas como era explicado. Porque a trama de época, ela precisa de contextos históricos e ela precisa de algumas cenas mais contemplativas. Infelizmente tem que ser assim, não tem jeito, ainda não existe uma outra forma, do que ágeis. Né? Ela precisa ter um pouco aquilo de mostrar o lugar, mostrar o ambiente, stock shots, para contextualizar. E aí falava, não tem como, aqui no MV tem que ser muito diálogo, tem que ser muita coisa, não dá para você fazer isso. E aí eu quero saber de vocês, vocês acham que o mundo virtual mudou? Vocês acham que quebramos o tabu das adaptações literárias no MV? Então, João, eu acho que não. A gente vem, aos poucos, alguns autores vêm tentando, né, trazer adaptações literárias e de outras obras, né, não só de livros, né, até de filmes e tal, mas poucos, né? O Ritter, ano passado, trouxe a novela dele. Esse ano a gente tinha uma grande ideia, né, de lançar diversas adaptações. Eu mesmo, né, naquele vídeo que você citou, que eu gravei, eu anunciava uma trama minha, que era uma adaptação, que eu ia adaptar este que eu estou aqui hoje, que é o Dom Quixote. Só que por questões assim, de trama mesmo, como que estava se desenvolvendo, eu acabei deixando essa obra do lado e vim... Pode falar, Ney, Vitor. Tá. E deixo essa obra do lado e vou vir com nova em breve. Mas assim, tem muitas questões ali, eu acho que para mim, a questão do Dom Quixote era uma cobrança até minha. Será que eu estou honrando essa obra, que é uma das mais conhecidas da literatura mundial, literatura espanhola? Será que eu vou conseguir trazer essa história para a web? Então, foi uma preocupação minha, e também por questões do enredo mesmo, que não estava me agradando, acabei deixando. Mas eu acho que aos poucos os autores vêm trazendo, o Ritter trouxe, o Renan já trouxe adaptação em Destino Rasgado, que era do livro Guardião de Memórias. O João também acho que já fez, ou vai fazer, acho que vai fazer. Uma sinopse que ele me mandou, que adapta também uma obra, acho que é livro ou filme. Então, aos poucos, vemos vendo isso. Sobre a época, também acho que é algo muito lento, né? Eu mesmo também ouvi essa coisa de obra de época não atrai, tanto que uma novela que eu escrevi, que é Magia Sensata, em 2015, 2016, ela tem toda aquela novela de época, é uma cidade simples, pequena e tal, mas não é dias de hoje, porque eu tô essa ideia de que novela de época não atrai no MV, e também do próprio autor, mais uma vez, eu me questionava muito a questão da linguagem, como que eu vou escrever? Será que vai ficar difícil? Será que o público não vai gostar porque vai ter uma linguagem mais rebuscada? Então, por esse motivo, Magia Sensata foi de atual, mas ela é completamente adaptável para a época. Eu lembrei que eu escrevi de época também, que eu escrevi Terra Livre. Pode falar, JP. O que você acha? Duro também. Acaba sendo, né, João? Então, eu também não acho que o MV tenha mudado tanto assim. Quando eu estava escrevendo no Mundo Caiu, eu tive muita paranoia sobre como eu vou mostrar essa época para as pessoas, né? Como eu vou descrever. Aí, Meu Mundo Caiu não é a minha primeira webnovela da época. Eu escrevi anteriormente Sangue e Esplendor, que eu tive que fazer muita descrição, porque é mais difícil ainda, porque se passava lá na Grécia Clássica. Então, eu acho que eu tentei fazer isso com o Meu Mundo Caiu também. Eu tentei fazer muita cena descrevendo, até que eu desisti. Aí, quando eu tinha cenas de transição, assim, eu só descrevia que era imagens de São Paulo naquele ano.
E também tem isso sobre a adaptação. Acho que as pessoas ainda podem enxergar como só preguiça de escrever ou que a pessoa está sem ideia, sabe? O que eu não acho que seja muito verdade, porque quando eu escrevi, o meu desejo não era porque eu estava sem ideia ou porque eu estava com preguiça de escrever, mas eu tenho esse desejo de mostrar essa história para as pessoas. Então eu pensei, por que não? Vamos me arriscar, né? E acho que para fazer uma adaptação no mundo virtual, acho que o primeiro desejo do autor é ele ter vontade de compartilhar aquela história, que ele sabe que não vai chegar para todo mundo, porque a pessoa não vai se interessar por ser um livro ou por ser uma série de outro país, enfim. Uhum. Então vamos para. Então já estamos chegando quase no final, mais uma e a gente vai finalizar. Eu acho que todos nós. Eu não sei se o Vitor escreveu obra de época, eu escrevi uma, né? E realmente a gente enfrenta alguns problemas. Eu, sinceramente. Travou vocês aí, gente. Pronto. Eu, sinceramente, falo para vocês o que eu penso. Eu adoro quando chegam, por exemplo, na época de Terra Livre, chegavam e falavam assim: não, Terra Livre é um biscoito fino. A gente trata muito a produção de época com um biscoito fino, né? Se ela é bem feita, porque você sempre as pessoas têm a impressão de que a gente está querendo conversar com um público elitista. A gente está com a vontade de fazer uma referência à elite e conversar com eles, né? E não com o povão. Porque o povão quer isso, quer ver ele retratado e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa abrir mais a cabeça para isso. Espero que as coisas mudem, né? Eu espero que realmente a gente abra a cabeça em relação a isso. Pode falar, Vitor. Então, eu acho muito importante, João, porque muita gente, né, até em relação aos programas, eles acham, eles falam muito de livros clássicos, programa elitista, coisa elitista, só que acho que é justamente o contrário que a gente tenta, né, que é trazer, mais que às vezes a pessoa não conheça, a gente citar aqui, como já citamos em outras semanas, as obras do Alencar, as obras do Machado, é uma tentativa de trazer para as pessoas isso, quem não conhece. E quem também despertar o interesse. Então, eu acho que falar sobre literatura não é óbvio que tem a maneira, né, de falar, mas desta maneira não é uma maneira elitista, é uma maneira justamente de compartilhar e que as pessoas também busquem. Óbvio que a gente tem meios, né, como o domínio público, né, e até as próprias adaptações. Se a pessoa não conhece a obra, muitas adaptações dão conta do recado. Óbvio que não vão ser, né, aquela experiência de ler, de se deparar com a narrativa, com a linguagem, mas a história você vai ter ali de uma maneira muito forte. É isso aí. O JP escreveu com a gente, Meu Mundo Caiu, e provou exatamente o contrário, né? Provou que a audiência está alinhada com a boa história, né? A audiência está alinhada com a boa história, não com a época e tudo mais. Se bem que nós temos um problema com o terror. Isso, a história pode ter sido ótima, a gente sempre teve problema de audiência com terror. Né? Isso realmente... E a gente fez pesquisa de público, e o público deixou claro que tem problema com terror. Mas com o Meu Mundo Caiu, foi muito bem de audiência, passou da casa dos 40 pontos da nossa emissora e tudo mais. Então acho que provou que a situação é bem diferente, né? Que é bom você ter uma boa história, você ser um autor comunicativo, porque o autor no mundo virtual ele precisa ser aquele autor que está perto do público. A gente não tem por que se colocar num pedestal, né? Distante. A gente tem que estar perto, a gente tem que sentir as emoções que eles estão passando, o que eles pensam, como eles agem. A gente tem essa possibilidade de escrever e de entender o que eles estão dizendo, o que eles querem, o que eles estão pensando. E justamente entendendo isso e estando perto dele, se posicionar. O autor que se posiciona, ele vira influenciador do leitor. É aquela pessoa que se posiciona politicamente, se posiciona enquanto escritor, nas correntes que ele acha que são as melhores, em como ele segue o seu caminho enquanto escritor. Eu acho que esse posicionamento, não estou dizendo que todo mundo tem que chegar lá e falar Lula livre ou o que ele pensa em relação à política, mas eu acho que a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser conhecido,
mesmo fora do ar e mesmo de qualquer forma, com pessoas que se posicionam, que têm uma visão de sociedade e que usam a escrita para conseguir transmitir o que elas pensam ou o que elas sentem. O que elas pensam nas obras sociais. Inimigo Íntimo, né, que é uma trama que fala... Perfil Fake, que é uma trama que fala sobre como as pessoas são fakes na sociedade, ou o que a gente sente, como outros autores fizeram. Eu acho até que Meu Mundo Caiu mescla um pouco do psicológico e do social, porque há uma crítica à sociedade e, ao mesmo tempo, ao sentimento daqueles personagens principais, né? Então, assim, é muito do que o autor coloca e imprime da sua produção. E aí eu quero saber o seguinte: próximas produções, JP, o que vem por aí? O que você está preparando daqui para frente? Próxima produção que você está escrevendo? Você pode falar para gente. Bom, agora eu estou escrevendo a próxima a novela que vai estrear em agosto, agora na 1TV, que não é uma adaptação dessa vez, é uma história original que eu tenho muito tempo, que eu pensei muito tempo atrás. Que é sobre reencarnação, mas o foco não é o espiritismo, até seria, mas eu mudei um pouco, sobre reencarnação mesmo, e eu vou botar essas duas fases, assim, ao mesmo tempo na novela, não como espelho da vida, mas as duas fases vão estar lá no meio. Uma é 1908, sobre a imigração japonesa, que é um assunto que eu queria falar muito, faz muito tempo que eu queria falar sobre o assunto, porque é mais de 100 anos da imigração, né, e assim como as pessoas negras, os asiáticos amarelos não têm muito espaço na cultura brasileira, na televisão. Então eu queria um pouco disso, nem que seja na internet, nem que seja pelas webnovelas. E comigo é só isso. Mas eu ia fazer uma adaptação antes de eu escolher essa obra para escrever mesmo, eu ia fazer outra adaptação de outro livro, que eu vou pegar aqui o livro, porque eu quero recomendar esse livro para as pessoas lerem. Espera aí. Eu ia adaptar... Eu ia adaptar esse livro aqui, que é um livro bem adolescente. A adaptação está indo bem. Porque é mais aquele desejo de que eu quero apresentar essa história para as pessoas de alguma forma. Uhum. Elas não vão ler o livro, mas elas vão ler minha webnovela. Uhum. E é mais ou menos esse sentimento que eu tenho. Então é isso, em agosto estreia Poeiras Estelares na 1TV. Amo, adorei a história. Gente, eu amo quando tem um contexto histórico, quando tem alguma coisa assim. Vitor, o que vem por aí? Friend. Então, ó, quem não leu a notícia essa semana que o João soltou lá no Mega Pro, a gente já divulgou um pouquinho dessa minha próxima produção. Só um minutinho, gente. Botando no carregador aqui. Tá. Minha próxima produção, voltando às novelas, 2 anos aí de... né? Desde que Dias Melhores começou, na verdade, ela começou em agosto de 2018, agora em 2020, então retornando. E novela chamada Caros Amigos Ricos. O que eu posso... Vou falar o que eu acho que eu tenho que falar, né? Vai ser uma menina protagonizada já pela Manu Gavassi e ela vai enfrentar muitas questões na faculdade. Então vai ser uma trama com uma pegada teen, mas não vai ser tipo Malhação, só que na faculdade vai ter um grande foco nessa personagem e em outros núcleos. Então essa história eu achei muito importante, a minha construção dela, que foi diferente um pouco das outras. Eu construí em torno de 3 núcleos principais, que são a faculdade, o restaurante e a ONG. Óbvio que depois o público vai conhecer mais ou menos esses espaços, estão todos relacionados ali entre si, e essa menina ela vai ter uma situação, se eu falar, eu vou dar muito spoiler lá do capítulo 8, mas esse título ele vai fazer muito sentido em um determinado momento da trama. Além dessa novela, que vai estrear no segundo semestre, temos Marília. Meu episódio vai demorar acho que umas 3 semanas, mas vai chegar. E além, óbvio, também de consultorias e supervisões, como Nós e Ela 2, que eu já fiz todo o meu trabalho com o Wagner, e em breve o público vai poder ler. É isso aí.
O Vitor também tá aí debruçado em cima de capítulo, né? Escritor é assim. Eu, pelo menos, enquanto eu tô com alguma coisa para ter... Tava escrevendo antes da live aqui. Quando a gente tem uma coisa para entregar, a gente sente que a gente nunca tá completo, né? Tá faltando alguma coisa que é entregar a produção. Eu venho aí com a segunda parte de Eterno Enquanto Dure. Já fiz 700 milhões de versões da sinopse. E agora eu consegui chegar a uma versão final. Depois de muito e muito tempo. E a trama vai ganhar aí uma nova atriz, na verdade. Que é a nossa querida Fernanda Montenegro. Que vai fazer a Lívia, que é a personagem principal, vivida pela Morena Baccarin. Ou Baccarin, pra mim é Baccarin, mas eu acho que é Baccarin. Pra mim, Baccarin. Então, é Baccarin, eu acho. Que vai fazer a Lívia mais velha. Então a trama vai continuar caminhando aí na jornada da heroína da trama. Que não é nada heroína, é bem tortinha. Mas vamos para a segunda parte de Eterno Enquanto Dure. Que tá me dando uma dor de cabeça danada, mas vai sair. Em breve, eu acho que final de julho, né, Vitor? Final de julho ela sai e dá tudo certo. Vamos lá, quero agradecer a JP por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente sobre adaptações literárias. O nosso espaço está sempre aberto para te receber, assim como eu falei para o Lelei. Quando você quiser falar, olha, tem um tema aqui que eu acho muito interessante, vamos falar sobre ele, estamos abertos. O espaço está aberto aqui para a gente poder falar sobre, né? Lembrando a vocês que o tema da semana que vem ainda está em aberto. Então, se você quiser opinar e dizer qual tema você pode... Eu tenho até uma ideia de tema, mas ainda está em aberto, não bati o martelo. Então, se você quiser opinar, pode opinar nos comentários. Agradecer ao Vitor Abu, que mais uma vez está aqui com a gente. Teve que parar de escrever a novela dele para poder vir aqui gravar o programa. Eu também estava numa correria aqui em casa. A gente teve que gravar em cimaço. Então, eu quero agradecer ao Vitor e agradecer ao JP. Pode falar. Queria agradecer, né, esse espaço sempre. E também avisar que logo o dia, agora eu não vou... Deixa eu até ver logo. Que a adaptação tem uma... A gente falou do Ritter, né, de Meu Mundo Caiu, mas o Megapro também lançou uma obra que é derivada, que é O Sítio, que o João e o Renan escreveram em 2018 como um especial, e a gente vai lançar no MegaOD dia 2 de julho, semana que vem, vai estar disponível lá para todo mundo ler, um especial muito engraçado, eu adorei, e com certeza traz também essa obra do Monteiro Lobato com uma nova cara. Eu tenho vontade de adaptar Reinações de Narizinho, sabia? Eu adorei mesmo escrever obra naquele tom infantil. Foi uma trama que eu fui muito feliz assim, de ter escrito. É muito bom. E tem 2 anos já, vai fazer 2 anos, né? Bastante tempo. JP? Primeiro, eu queria agradecer o convite para me falar aqui. Muito obrigado mesmo. E segundo, eu não falei o nome do livro que eu recomendei, mas é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Provavelmente vem depois dessa novela que eu estou escrevendo. E terceiro, eu estou muito nervoso. Mas terceiro, vamos ficar de olho, porque logo a TV vai estar junto com o Mega Pro. E tenho certeza que vai vir muita coisa boa pra frente. Aí. Com certeza. É isso. Obrigado de novo pelo convite. A gente que agradece. Vitor também já te despediu aí. Que corona é esse espirrando agora, no final do programa? Então é isso, gente. Para o nosso programa não ficar muito longo. Já está longo, né? Mas vale a pena. Quero agradecer a todos vocês e até semana que vem. Um abraço. E é isso. Tchau, companheiros e companheiras.